Ei, será que você andaria sobre as águas assim como Pedro andou? Bom, Mateus 14, do 22 ao 32, estava lá o barquinho com os discípulos que Jesus dispensou para que eles fossem até o outro lado, ok? Passassem para o outro lado. Ele estava lá naquela pregação do monte. E aí ele dispensava a multidão enquanto o pessoal atravessava. Lá eles enfrentaram grandes desafios, as ondas muito grandes, o vento contrário. E Jesus foi ao encontro deles já pela madrugada. Quando eles avistaram Jesus, gritaram assustados: "Olha, é um fantasma, é um fantasma!" E Jesus falou: "Tem de bom ânimo, sou eu." Aí Pedro, né, como era muito ousado, corajoso e impulsivo, né, falou assim: "Mestre, se for tu mesmo, mande-me ter contigo." Ou seja, se for você mesmo, Senhor, o Senhor pode mandar eu ir ter contigo, que aí eu vou. Eu não tenho medo, eu vou ao teu encontro. Foi uma grande ousadia de Pedro. Como que ele poderia ir em encontro de Jesus que pairava sobre as águas, né? Em plena tempestade na madrugada. Mesmo que Pedro era um pescador, era um homem habituado ao mar, habituado com a água, com a madrugada, de sair para pescar e ficar dias e dias pescando, ok? E aí, então Jesus falou: "Sim, tende comigo." Descendo, desce do barco e vem andando. E Pedro de imediato fez isso. Desceu do barco e já pisou ali, foi andando. Poxa, como se você for pensar, como que ele pisou na água, gente, em plena tempestade, ao ponto dele sair do barco, pisar da beira do barco, ele já pisar na água. Você já pensou? Eu já vou pro fundo. Cara, eu mal tô vendo água aqui por causa da escuridão, por causa até talvez da cerração que poderia ter naquele momento, aquela neblina. Então imagina aquele tempo de terror e ele ser tão audacioso e crer que poderia ir de encontro ao mestre. Porque Jesus é o nosso mestre e Jesus tem que ter ser o teu foco. Então quando ele teve Jesus como foco, focou em Jesus e começou a andar, então ele conseguiu ir até Jesus. Bom, e nessa ida então, nesse caminhar sobre as águas até Jesus, Pedro talvez ele ficou até extasiado de andar sobre as águas, mas o foco dele qual que era? Era Jesus. E aí a Bíblia diz que logo ele estava olhando para o vento, para para o vento, para as tempestades, para as ondas agitadas, batendo ali de encontro a ele, não mais de encontro ao barco, que ele já estava no mar, já estava andando sobre as águas. E aí ele olhou para um lado, para o outro, foi vendo aquilo tudo e começou a afundar. E a Bíblia diz que quando ele estava afundando, ele clamou pelo mestre para que o salvasse. Jesus, Jesus, me salva, né? E Jesus, vendo aquilo, logo estendeu a mão. Estendeu a mão a ele e o pegou, e o puxou. Aí você pensa, puxou para o barco? Não, puxou para cima, para ele ficar em cima da água, assim como Jesus estava. Voltou a pisar sobre a água até entrar no barco. E ainda falou assim: "Ó, por que duvidaste, homem de pequena fé?" Bom, então por que Pedro afundou? Pedro afundou porque ele perdeu o foco. O foco dele era Jesus. E a gente tem que ter o foco em Jesus no nosso coração. A cruz é o nosso alvo. Ok? E como a gente vai para a cruz? É através de Jesus. Jesus nos concedeu a salvação. A cruz para nós significa vida, significa transformação, uma nova criatura, a porta aberta para a eternidade celestial. Mas aí por que Pedro então naufragou? Por que Pedro estava afundando? Porque ele perdeu o foco. A partir do momento que ele começou olhar para as coisas que estavam ao seu redor, para aquelas coisas que ele achava então que chamou tanto a atenção, mais do que aquilo que ele tinha como na mente dele, que era o foco em Jesus. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, em que o seu caminho, em que a sua direção passou a não ser mais Jesus, ele passou a afundar. Na vida da gente é assim. Quando você tira Jesus do seu foco principal,
você começa a ver as coisas ao redor, os tormentos, e aquilo vai tomando conta de você. Então, se você vai se alimentando, principalmente dessas notícias ruins, do que divulga então na imprensa, nem se fala, né, gente? Nas redes sociais, você acaba desviando o foco e acaba se deleitando nas coisas do mundo. E tira o foco de Jesus e você vai afundar. Então, tenha um foco no Senhor. Não olhe para os lados. Não tenha medo, não desvie o teu foco, haja o que houver, não desvia o foco de Jesus. E você será bem sucedido na tua vida espiritual, na tua vida emocional, na tua vida familiar. Então a lição para nós, Jesus é nosso alvo, Jesus tem que ser o seu foco. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então o que você está esperando? Então por que tem tirado os olhos de Jesus? Põe Jesus como alvo principal na tua vida. Que a tua vida, quando está pautada nas instruções do Senhor, tudo lhe concederá, tudo lhe irá bem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e tudo lhe irá bem. Ele será como aquela árvore plantada à beira do ribeiro, e que a folhagem não murcha, e que no devido tempo dá o seu fruto, ok? Porque na beira do ribeiro ali, o ribeiro seria, no caso, as forças para nutrir, né, a árvore, todas as vitaminas, as coisas que ela precisa na terra e na água. Assim é Jesus na nossa vida. Se Ele não estiver nutrindo a sua vida, você enfraquece e você cai, ok? Então, pense no foco. O alvo é Jesus. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima.